Jesus, no Evangelho de João, disse que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, essa é a única divisão que nós devemos levar em consideração. Os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. Para sermos espirituais, devemos nascer do Espírito. E este é o nascer de novo, um novo começo em Cristo, para que possamos ter a vida de Deus. Também o apóstolo Paulo falou sobre esta divisão do carnal com o espiritual, do natural com o espiritual. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Portanto, a igreja é o único povo que traz a imagem celestial. O que é essa imagem celestial? Quando nós lemos a palavra imagem, nós recordamos de Romanos. Lá em Romanos diz que nós devemos ser conformados à imagem de Cristo. E o Evangelho diz que Cristo é a imagem de Deus. O que é esta imagem? Nós, na igreja, devemos perceber que toda a obra de Deus é para nos conformar a Cristo, nos conformar à sua humildade. É a imagem de Cristo, humildade. Nos conformar à sua mansidão. É a imagem de Cristo, mansidão. Tanto mansidão quanto humildade é algo espiritual. É algo que vem de Cristo. É por meio do Espírito Santo. Nós devemos trazer esta imagem porque nós nascemos de novo para sermos espirituais. É impossível aos naturais ou carnais compreenderem as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Para o homem natural, as coisas de Deus são estranhas e ele mesmo é chamado nas Escrituras de estranho. Mas nós somos os domésticos da fé e aqueles que, crendo, trazem a imagem do que é celestial. Portanto, o que é que compõe a imagem de Cristo, a qual nós devemos refletir? Paulo fala em refletir esta imagem como no espelho. Esta imagem está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, chamada de fruto do Espírito. Lembre-se, é imagem espiritual. É aquilo que o Espírito produz em nós. É a nossa maturidade cristã. E diz que a primeira coisa que manifesta a imagem de Cristo é amor. Amor é imagem de Jesus Cristo. É aquilo que nós trazemos do céu. Amor é celestial. Amar e perdoar é um ambiente celestial. Depois tem alegria. Alegria é o ambiente do paraíso de Deus. Precisamos perceber que as coisas espirituais não são tão estranhas ou para um outro tempo ou para depois da morte do nosso corpo. A vida espiritual é para agora. Nós somos guiados e ensinados, exortados e corrigidos pelo Espírito Santo para perdermos a imagem terrena, a imagem do homem natural, perdido, caído, pecador, praticante de incredulidade e de todos os males que a carne produz,
e que também é chamada aqui em Gálatas de obras. Mas, voltando à imagem do celestial, nós temos a paz. A paz é algo do reino de Deus. Veja que mansidão, humildade, amor, alegria e paz é no reino de Deus. Quando nós temos todas estas virtudes espirituais, estamos no reino de Deus, pois tudo isso é natureza do Espírito. Também há longanimidade. Nós sabemos esperar e perseveramos no Senhor. Não somos aflitos ou precipitados no falar, no agir, porque temos longanimidade. Benignidade e bondade. Nós somos benignos e bondosos, não por nosso mérito, mas pela vida de Cristo. É assim. E temos a fidelidade. A fidelidade significa que nós só agimos por meio do Espírito. Nenhum outro Espírito nos toca. Nós somos fiéis a Deus. É desta maneira que nós expressamos a imagem celestial, também através do domínio próprio. As coisas não devem nos dominar. Nada deve nos dominar. Mas, por meio do Espírito Santo, tudo deve estar sob o nosso domínio. Lembre-se que quando Deus criou o homem, o que Deus queria que o homem dominasse sobre tudo. Veio a queda e o homem passou a ser dominado pelo pecado, pelos apetites do corpo, e veio o surgir da carne. Mas agora, nesta era, nós que cremos e somos chamados pelo Espírito de Cristo, nós somos conformados à imagem de Cristo. Então, trazemos também a imagem do celestial. Glorificado seja o nome de Jesus por esta obra e por estarmos como vencedores no paraíso de Deus. Esta é a promessa à igreja de Éfeso. Leia a primeira carta. Lá diz que o vencedor comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O alimento nosso é Cristo, a árvore da vida. E assim nós estamos neste paraíso, isto é, nesta vida de Cristo. Bendito seja o Senhor, louvado seja o seu nome, e que todos os que creem cheguem a experimentar esta vitória. Amém.